Nós queremos, através da ministração desse material, do molde do servo, alinhar a igreja para que a igreja possa, juntos, todo mundo com uma mesma visão, andar segundo aquilo que Deus planejou para nós, porque existem alguns equívocos na igreja moderna, principalmente no que diz a sua caminhada. Tem muita gente que entende igreja como um lugar onde a gente vem e se reúne e nos domingos, nas quintas-feiras, e vai embora para casa e está tudo certo. E a gente entrega um dízimo, a gente traz um alimento, e a partir daí, então, a gente está cumprindo o nosso papel como igreja. Mas está longe disso, irmãos. Está muito longe disso. A igreja ela cumpre um papel muito maior do que esse. Muito maior do que trazer um dízimo, trazer uma oferta missionária a cada 4 meses, vir à igreja, usar uma Bíblia, tentar viver se esquivando do pecado. Mas a igreja é um projeto de Deus, para o seu propósito maior, que é conduzir a humanidade à presença de Jesus Cristo, a fim de que nós possamos reativar a nossa relação com Ele. Porque a relação do homem foi rompida e corrompida por causa do pecado. E Jesus Cristo veio para poder quebrar esse paradigma e fazer com que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele. E a igreja, então, dentro dessa perspectiva divina, é um instrumento de Deus para que o mundo saiba, para que o mundo conheça quem é Jesus. E nós dizemos isso não somente no aspecto religioso, porque tem muita gente que faz evangelismo só no aspecto religioso. E nós temos que entender que evangelismo vai além disso. A parte espiritual é uma das áreas de atuação da igreja. A principal, é claro, porque na parte espiritual é que nós estabelecemos o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Mas a igreja ela cumpre um papel muito maior do que esse. E nós então queremos, a partir de hoje, nos próximos 4 encontros, mesmo no dia da ceia, nós vamos ter a nossa ministração e vamos ter um tempo menor para a ceia. Vamos fazer a ceia, né? Sem pregar a questão da ceia. A gente ouve todo mês que a gente se reúne na ceia, a gente ouve uma mensagem que fala sobre a ceia. Todo crente aqui sabe qual é a questão da ceia, então nós vamos falar e acompanhar essa pegada, e até agradecendo a Deus pelas providências, né? E a providência primeira que Ele deu foi permitir que nós tivéssemos uma classe única, até nós concluímos o trabalho de reforma embaixo, que infelizmente, depois de termos terminado em novembro, em dezembro ela foi danificada novamente. Então, nós queremos, a partir de hoje, começar esse seminário, e é uma mistura de estudo e mensagem, né? Qualquer irmão que tiver dúvida pode se manifestar, que a gente vai conversar a respeito. E o nosso foco principal aqui é falar que nós fomos chamados para servir. O estudo de hoje é como se fosse uma base. Então, nós vamos fazer uma base para construir o nosso arrazoado, né? A base é aquilo que vai dar a sustentação para toda a construção que nós vamos fazer. Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui, nós já falamos, em outra linguagem, mas já falamos. Muitas coisas que nós vamos falar aqui, os irmãos já conhecem, mas é importante que a gente faça esse alinhamento com todo mundo, para que nós possamos caminhar juntos, com a mesma visão, com a mesma perspectiva, naquilo que nós vamos aprender. 2023, nós queremos fazer aquilo que eu desejava fazer desde 2021 e não consegui, que era parar com aquela questão de eleição de ministérios.
eleger os ministros, eleger os professores de escola bíblica. Não, isso não funciona desse jeito, porque ministério não é uma questão eletiva, ela é vocacional. Na Igreja Batista, nós elegemos diáconos, nós elegemos diretoria e elegemos pastor. Esses são cargos eletivos. Agora, ministros, professores e pessoas que trabalham, porque o professor também é um ministro, são cargos vocacionais. O que acontece? Muitas vezes a pessoa é convidada, chega no final do ano, aí a comissão de indicação sai procurando. E aí chega em alguém e convida para ser ministro de uma determinada área, que a pessoa não tem vocação nenhuma, mas que a pessoa vai naquela vibe de é o seguinte, eu fui convidado, então aquilo que me vem à mão eu vou fazer. E não é assim que funciona. Às vezes, por uma indicação equivocada, por uma aceitação equivocada, determinado ministério fica o ano todo sem funcionar. Eu não preciso nem falar para os irmãos, que os irmãos sabem disso. Se os irmãos olharem a história da igreja, vão ver que muitos ministérios, houve uma eleição e nunca funcionou. Estou certo ou estou errado? Quem é mais antigo na igreja? Por que aconteceu isso? Porque ministério não é uma questão eletiva, é uma questão vocacional. O que acontece quando você coloca uma pessoa que é vocacionada para trabalhar numa área? Ele vai desenvolver. E a gente vai ver aqui, no molde do servo, que existem algumas características no molde da pessoa, do servo, que vão fazer com que ele se sinta bem, ele tenha prazer, ele tenha desejo de trabalhar naquela área. Então, isso nós queremos fazer. Nós vamos estudar esse material a partir de hoje, nessa classe única, e os irmãos vão perceber que eu não estou fazendo a mensagem e depois indo para a classe, né? Nós estamos fazendo uma coisa só, para que a gente possa se desdobrar um pouquinho mais. Nós vamos então fazer isso para que nós possamos descobrir, porque se eu digo que ministério é um cargo eletivo, digo que todo mundo é ministro na igreja, então cada um precisa descobrir qual é o seu papel, para poder então caminhar segundo aquilo que Deus propôs na sua vida. De repente a pessoa é um excelente professor de escola bíblica dominical, mas está trabalhando em um outro ministério que não tem nada a ver com os seus dons e talentos. E vice-versa. Às vezes a pessoa não tem absolutamente nenhum talento, nenhuma habilidade, não foi moldada por Deus para ser professor e acaba ocupando aquele espaço só para o espaço não ficar ocioso e não traz um bom resultado, porque lhe faltam algumas questões que o servo precisa ter. E é sobre isso que nós vamos falar. Vão ser 4 encontros, 4 palestras. E nesse primeiro encontro de hoje, a gente quer enfatizar 5 fatores pessoais, 5 fatores pessoais que se combinam entre si para poder demonstrar de que forma eu fui moldado no nosso jeito de ser, de cada um de nós, porque se nós entendemos que nós fomos moldados por Deus, e nós vamos ver no decorrer desse nosso encontro de hoje, é porque Deus tinha um propósito para a nossa vida. Estou certo ou estou errado? Se Ele me moldou de determinada maneira, é porque Ele tinha um propósito na minha vida, não foi aleatório, né? Ele pegou assim... Vocês lembram daquela prática, aqui na Bahia era muito comum, galinha gorda, lembra? Que pegava um monte de dinheiro e jogava doce, para todo mundo sair pegando o seu. Deus não fez galinha gorda com dons e talentos. Ele fez cada um de nós de uma forma efetiva e específica, para uma finalidade específica. E nós queremos descobrir o que Deus fez em nós e quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Eu quero iniciar falando sobre ministério. Como eu falei, o estudo de hoje ele é básico, é a base mesmo para que a gente possa construir. Falar sobre ministério.
O que é que a Bíblia fala sobre ministério? É importante que eu saiba disso. Ministério, a palavra ministério tem a ver com uma palavrinha bem conhecida de todos nós, que é diáconos, né? Diácono. Ministério tem a ver com isso. E significa, a palavra diáconos, ela significa, em última instância, servir. Então, o diácono é aquele que serve. A diaconia é o serviço. Ministério, então, é usar o que Deus nos deu para servir. Servir a quem? Servir a Deus, acima de tudo, e suprir a necessidade de todas as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos entender isso. Isso é ministério. Ministério é serviço. Ministério é serviço, para servir a Deus e servir em outras direções. Na realidade, são 3 direções. A primeira direção, servir ao Senhor. Atos capítulo 13, versículo 2, nós lemos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Em primeira instância, nós somos servos para servirmos ao Senhor. Deus nos separou para o serviço santo. Em segundo lugar, a outra direção de serviço é aos crentes, aos domésticos da fé. E lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, nós lemos: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos. Quem são os santos? Somos nós. Por que nós somos santos? Porque nós somos santificados por Deus, nós somos separados por Deus. Ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então, essa é a segunda linha de serviço. A primeira é? A segunda é? Aos santos. A primeira é? A Deus. A segunda, aos santos. E a terceira, aos não crentes, obviamente. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, para poder trabalhar, e nós falamos sobre sal e luz esses dias, as características do sal e da luz, para poder atender aqueles que estão em trevas e aqueles que estão sem sabor e estão se decompondo por causa do pecado. Então, são 3 áreas, 3 direções que nós servimos. A primeira, segunda, a terceira, amém. E nós ministramos em 3 áreas de necessidade. Aí agora que a gente começa a quebrar os paradigmas, porque tem muita gente que acha que a igreja ela só tem o aspecto escatológico. Qual é o aspecto escatológico da igreja? É o aspecto das coisas que hão de vir. Escatologia é aquilo que vai vir ainda, não é isso? Então, e tem gente que acha que igreja é só se preparar para a vida eterna. Então, eu já estou salvo, em nome de Jesus, amém. É só esperar o dia chegar. E tem gente que ainda fica torcendo para morrer, né? Tem gente que fica torcendo para morrer, para poder ir logo para o céu. Mas, como servos, Deus nos deu 3 áreas que nós devemos ministrar. A primeira, nas necessidades físicas das pessoas. E aí a ordem dos tratores não altera o viaduto. Não é que a primeira seja mais importante, né? Nenhuma delas, todas as 3 são importantes. Mateus 25, de 35 a seguir, eu vou ler um pedaço aqui. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em suas casas, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e foram me visitar. Eu afirmo que quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos,
de fato foi a mim que o fizeram. Então, nós atuamos nas necessidades físicas das pessoas. Nós demonstramos isso na prática nesse tempo de pandemia. Distribuímos muita coisa, foram mais, eu não sei se os irmãos sabem, mas nós distribuímos mais de 1.000 cestas básicas. Essa igreja, mais de 1.000 cestas básicas nós distribuímos. Nós distribuímos cerca de 1.200, 1.400 galões de água. Ainda tem água aí até hoje. Muita água. Distribuímos roupa. Distribuímos mais de 500 colchões. Distribuímos muita coisa e estávamos aí cumprindo aquilo que Deus coloca para nós como área de necessidade, ministério, atuação. Com relação às cestas básicas, só de um lugar eu ganhei 500 cestas básicas. Só de um lugar. E nós distribuímos todas elas. Então, nós estamos cumprindo, mas toda a igreja tem que fazer isso. Não é só essa igreja. Aliás, eu até envolvi várias igrejas da cidade. Eu quis envolver as igrejas e eu convidei os pastores que quisessem para poderem ajudar na distribuição, até para poder fazê-los entender essa pegada. E alguns, não, muitos pastores vieram e levaram também para suas igrejas e distribuíram através de nós aqui cestas. Isso é uma das necessidades da igreja. Mateus 10, 42, quem dera, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, com toda certeza receberá a sua recompensa. Nós não demos um copo, não, nós demos foi 1.200, 1.400 fardozinhos, né? Então foi muita coisa, graças a Deus. Mas nós atuamos também na área emocional das pessoas, que é diferente de espiritual. A área emocional das pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: aconselhem com firmeza os preguiçosos, anime os desanimados, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. São questões emocionais. A igreja tem que atuar nessa área. Ah, pastor, mas aqui não tem psicólogo. Não precisa ser psicólogo, não. Nós temos um manual que é mais importante do que o manual de psicologia, que é esse aqui, ó, Manual da Vida. Quem fez esse aqui não foi Freud, não. Quem estabeleceu essa aqui como regra para atendimento da área emocional do cidadão foi o próprio Deus que criou todas as coisas. Esse aqui é o manual do construtor. Então, essa é uma outra área que nós devemos atuar, e como ministros, nós temos que atuar nessa área. Quando você aconselha alguém, Ítalo, na casa dele, e você percebe uma debilidade emocional, às vezes uma questão de depressão, uma questão de quase desistindo da vida, e você aconselha com a palavra de Deus, você está cumprindo ou suprindo essa necessidade do ser humano, que é a necessidade emocional. Todos nós temos. Não tem aquele dia que você acorda sem vontade nem de levantar da cama? Quem já passou por isso aqui? Todos nós já passamos por isso. Tem dia que você acorda e você não tem nem vontade de levantar da cama. Sabe o que é isso? Isso é uma questão emocional. E quem pode curar isso é Deus. Não adianta tomar remédio, né, sem desmerecer os médicos, obviamente, as pessoas que estudam a vida toda. O médico estuda aí 6 anos, faz mais 2 ou 3 de residência, ele sabe como lidar com o ser humano. Mas eu prefiro, se eu estiver com dificuldade, depressivo, sem poder dormir, eu prefiro isso aqui do que diazepam. Esse aqui faz mais efeito do que o diazepam. Pode acreditar nisso. Como o diazepam também vicia, porque quando você vira crente, você não quer mais se apartar dessa palavra linda. Só que o diazepam vicia trazendo transtornos ao ser humano. Isso daqui é um vício no bom sentido, né? Isso aqui faz com que você se sinta de bem com a vida. E você retoma.
Então, a primeira na área, a segunda e a terceira espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aí é espiritual. É espiritual. Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, admoestando-os a ensinar a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Reconciliação, ministério da reconciliação, por quê? Porque cabe a nós pregarmos às pessoas, para que elas entendam que Jesus Cristo é o único que pode nos religar a Deus, nos reconciliar com Deus. Uai, pastor, mas eu nunca tive raiva de Deus. A Bíblia diz que antes de Jesus Cristo em nossa vida, nós éramos inimigos de Deus, por mais que você diga que não era. Como assim, pastor? Eu nunca briguei com Deus, eu nunca xinguei a Deus, mas quem vive no pecado é inimigo de Deus. E Jesus Cristo nos reconciliou. E o nosso ministério enquanto igreja, olha que honra, irmãos. Tem gente que ainda não caiu a ficha. Que honra! Que honra! Você poder ser um porta-voz de Deus para uma pessoa, para dizer para ela, olha, Deus quer reatar a amizade contigo. E por isso Ele mandou Jesus Cristo, para que você seja amigo dele. Não que Deus tenha raiva de você nem nada, mas o pecado que você pratica te separa de Deus. E Jesus Cristo veio nos purificar de todo pecado, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Então vamos relembrar aí. As direções, as 3 direções. Nós servimos primeiro, segundo, terceiro. Muito bem. E as 3 áreas? Beleza. Até aqui tudo certo? Então, estamos começando a ver o que é ministério. Então, ministério é isso, é serviço. Em 3 direções e 3 áreas. Essas 3 direções e essas 3 áreas abrange tudo. Abrange tudo. Tudo que você imaginar se encaixa nisso aí. Agora, qual é o propósito do ministério? Por que a gente faz isso? Será que a gente faz isso porque Deus é um excêntrico que está querendo que todo mundo faça aquilo que Ele quer, só porque Ele quer, né? Não. Nós fazemos isso com um propósito. Existe um propósito no ministério. Propósito no ministério. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, agora vem, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Esse é o propósito do ministério. Trazer paz ao mundo, beneficiar as pessoas, romper aquela ponte que foi, ou melhor, reconstruir aquela ponte que foi destruída pelo pecado, para que nós possamos alcançar paz com Deus. Então, é por isso que eu sempre digo aqui, desde quando eu cheguei, os irmãos já me ouviram falar muitas vezes, eu amo essa alegoria do corpo. Já ouviram falar, né? Eu gosto muito dessa analogia do corpo. Por quê? Porque o ministério, Deus quer nos usar para construir esse corpo, montar esse corpo. Então, cada um de nós aqui
faz parte do propósito de Deus e por isso Deus nos capacitou, cada um de nós. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, temos sonhos, temos personalidade, a gente vai ver tudo isso no modo do servo, a fim de que, junto com Deus, ou para a glória de Deus, nós possamos construir o corpo de Cristo. Hoje, militante, mas um dia triunfante, nos céus por toda a eternidade. Prioridade do ministério. Por que eu devo estar interessado nisso? Às vezes você fala assim, pastor, vem cá, e se eu não quiser saber dessas coisas, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Então, por que eu tenho que fazer? Aí eu vou dizer para você o seguinte, você não somente tem que fazer, como isso tem que ser prioridade na sua vida. Preste atenção. Prioridade na vida de cada um. E eu vou te mostrar alguns motivos pelos quais o ministério precisa ser prioridade na nossa vida. O primeiro é porque nós fomos criados com essa finalidade. Efésios 2:10. Está lá, não está? Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Nós fomos criados para isso, para as boas obras. Para quem são essas boas obras? Quais são os três níveis de atuação? Então a gente serve para Deus, santos e não crentes. E em quais áreas que nós servimos? Está dando para fazer a conexão? Está percebendo como é simples? Nós fomos criados para isso. Você acha que Deus construiu algo tão complexo quanto é o ser humano para viver 70, 80, 90 anos na Terra e ir embora? Você acha mesmo? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos passando por uma espécie de estágio. Eu gosto de usar a figura do videogame. É uma figura grotesca para falar das coisas de Deus, mas que a gente entende. Nós estamos num nível, e no videogame, quem gosta de videogame aí sabe como é. Você tem que vencer aquela etapa para poder ir para o outro nível. Então, quando a gente vence essa etapa, a gente passa para um outro nível. Quem está no nível de baixo sabe qual é o próximo nível? A não ser que já tenha passado por isso. Só que no videogame de Deus, você não consegue passar de nível e voltar para contar a história. Não dá. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Então, olha, nós fomos criados para o ministério para poder dizer isso para todas as pessoas. Tanto na igreja quanto fora da igreja, nas áreas físicas, emocionais e espirituais, para que as pessoas sejam felizes. Você quer ver um exemplo? Samara, Ítalo, a turma que está fazendo o evangelismo aí no sábado e no domingo. Como é que as pessoas ficam quando percebem o que é o evangelho na casa delas? Elas ficam tristes? Elas ficam com raiva? Como é que elas ficam? Felizes. Algumas devem ficar extasiadas. Ah, pastor, mas cadê essas pessoas que eu não estou vendo aqui? É uma construção, irmãos. Será que na sua vida foi de um dia para o outro? Você acordou um dia e falou, bom, a partir de hoje eu vou ser crente. A não ser que você tenha nascido num lar cristão, aí foi natural, né? É o crescimento da igreja que a gente chama crescimento biológico, que a pessoa, ela cresce. Agora, por exemplo, você acha que de um dia para o outro, eu acordei e falei, bom, a partir de hoje eu vou ser crente? Não, foi uma construção. No meu caso, levou anos. E eu estou aqui hoje. Porque ministros do Evangelho se envolveram
para que eu pudesse cumprir o meu papel. Porque eu fui criado, e as pessoas que me conduziram a Cristo foram criadas para isso. O segundo fato que eu cito aqui, primeiro, eu fui criado para o começa com mi, termina com ministério. Eu fui criado para acertar. Em segundo lugar, eu fui salvo para Então, eu fui criado para fui salvo para Olha o que diz aqui, Gálatas 1,15. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Eu fui chamado por Deus para servir, irmãos. Eu fui chamado, Deus me chamou para isso. Através de Jesus Cristo. Antes de eu nascer, Deus já tinha um propósito na minha vida, na sua vida também. Claro que nós aceitamos esse propósito no dia em que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então, nós fomos chamados para o ministério. Nós fomos chamados, nós somos criados. E, em terceiro lugar, nós fomos salvos para o ministério. Deus nos salvou para isso. Quando Ele nos chama e nós aceitamos o chamado de Deus e Ele nos traz para o ministério, Ele está, antes de mais nada, nos salvando. É como um recrutamento. Ele nos recrutou para que nós pudéssemos cumprir o nosso papel. 1 Timóteo 1,9, ele nos salvou e chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, desde sempre. Então, não é aquilo que a gente pensa. Tem gente que fala, pastor, mas eu penso assim, você pode pensar do jeito que você quiser, mas o que valida é isso aqui, Se o seu pensamento não for validado pelas Escrituras... pastor, mas eu tenho Tem gente que fala assim, eu tive ou tenho uma experiência pessoal com Deus. Tudo bem. Mas se a sua experiência pessoal com Deus não estiver validada nas Escrituras, ela pode servir para você. Você se edifica a si mesmo. Mas para o corpo de Cristo, para a edificação da igreja, não tem sentido. Deu para entender isso, irmãos? Tem que estar validado na palavra de Deus. Se alguém chegar aqui e dizer, olha, Deus está mandando, como a gente já... Você vê isso no Google direto. Deus está mandando virar cambalhota. A sua experiência com Deus vai virar cambalhota, mas não queira que ninguém faça isso, porque não tem base na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia que o homem tem que virar cambalhota? Ou qualquer coisa, mesmo de forma implícita ou subjetiva. Não existe isso. O propósito de Deus é outro na nossa vida. Nós somos chamados para o ministério e salvos para o ministério. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação, vocacionados. Está percebendo aqui? Ministério, então, é vocacional, não é eletivo. Aqui não está escrito assim, rogo-vos, pois, como prisioneiro, que andeis como é digno da eleição em que fostes convocado. Não é eleito, é vocacionado, irmãos. É vocacionado. Pastor, mas sempre foi assim. Sempre teve errado. Funcionava, mas não funcionava. Pastor, mas antigamente tinha muito mais decisão. Meu irmão, é bíblico o momento que nós estamos vivendo. É bíblico. É bíblico. Por causa disso eu vou desanimar? Não. Eu vou me aprimorar nas Escrituras. Provérbios 4:18 fala que a luz da aurora vai clareando e você vai enxergando cada vez mais. Quando a gente é vocacionado, segundo a palavra de Deus,
A gente faz aquilo para o que de fato fomos chamados e preparados. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: mas vocês são a raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Olha só, raça eleita, sacerdote, nação santa, pertencente a Deus. Sacerdote, essa é a doutrina do sacerdócio universal. Eu não sou o sacerdote da igreja. Ué, o pastor não é, não. Eu sou um sacerdote na igreja, como todos vocês são. Quando o véu do templo se rasgou, no evento da morte de Cristo, aquela separação entre o santo e o santo dos santos desapareceu. Então, todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio universal é uma doutrina bíblica. Uai, pastor, e você é o que, afinal? Eu sou o líder espiritual da igreja. O que eu estou fazendo aqui? Conduzindo a igreja numa visão espiritual, bíblica. Algum irmão acha que eu estou falando besteira aqui? Algum irmão acha que eu estou fugindo dos propósitos de Deus? Não. Agora, tem pastor que foge? Tem. Por quê? Quando ele quer colocar a visão dele acima da visão de Deus. A gente vê isso de monte aí. Não vou citar nome de igreja, mas a gente vê isso de monte. Aí o cara está legislando em causa própria. Em vez de estar guardando um galardão no céu, está guardando um galardão no Banco do Brasil. Tem um monte. Nós somos sacerdotes, todos nós. Nós temos esse acesso a Deus. 1 Pedro 2,5: vocês servirão como sacerdotes consagrados a Deus. Pedro está falando para quem? Para os pastores? Está falando para quem? Diga assim, para mim. Pedro está falando para quem? Então você é? Pode falar, irmão, está com medo? Então você é? Sacerdote de Deus. Sacerdote. Qual o papel do sacerdote? Vamos pensar nisso aí. Qual o papel do sacerdote? O que o sacerdote fazia lá no passado? Ele levava o povo a Deus em adoração, não é isso? O que o sacerdote faz hoje? A mesma coisa, ele leva o povo a Deus. De que forma? Pregando o evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o sacrifício que o sacerdote fazia? Por que a gente não faz? Porque Jesus é o sumo sacerdote que já fez o seu sacrifício eterno por nós. João, olhando Jesus de longe, falou: ali o Cordeiro de Deus. É ele que tira. Então não precisa de mais cordeiro. Esse papel do sacerdote do Velho Testamento desapareceu. Sacerdote no Velho Testamento, para ele entrar no Santo dos Santos, você sabia que ele tinha que ir com uma corda amarrada pela cintura? Quem não sabia disso? Ele tinha que entrar com uma corda amarrada pela cintura. Sabe por que ele tinha que entrar com uma corda amarrada pela cintura? Quem sabe? Se ele pecasse, ele seria fulminado. E aí a corda era só para puxar o presunto para cá. Isso existe hoje? Por quê? Porque nós não somos mais fulminados pelo pecado. Por quê? Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, quem é purificado pelo sangue de Jesus, diga amém. Amém, meu irmão. Não tem essa, ninguém precisa me amarrar corda na cintura, não, ué. E nem de você. Nós estamos livres disso. Uma coisa para a gente refletir nesse quesito. Eu não sou quem eu penso que sou. Eu vou filosofar agora, hein? Presta atenção. Eu não sou quem eu penso que sou.
Eu também não sou quem você pensa que eu sou. O que eu sou na verdade? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém, irmãos? Eu não sou quem eu penso que sou. Eu não sou quem você diz que eu sou. Na realidade, eu sou quem Deus pensa que eu sou. Quem Deus diz que eu sou. Glória a Deus. Essa é uma fundamental verdade para poder demonstrar qual é a minha identidade prioritária. Prioridade. Eu entender isso. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Portanto, Deus diz que eu sou o quê? Ministro de Jesus Cristo. Sacerdote, embaixador, povo santo, raça eleita. É isso que eu sou. É isso que nós somos. Quinta questão. Eu fui autorizado, preste atenção, eu não faço isso por minha conta e risco, não. Eu fui autorizado para o ministério. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem de outros. Por que isso? Porque tem gente que quer usar dom sem ter a autoridade do Espírito. Deus nos deu os dons, Deus nos deu as capacitações que temos para ser utilizada num bem comum. Nós servimos em 3 direções. Quais são? O que é que eu vou utilizar para poder servir Deus, os santos e os não crentes? Os dons, as habilidades que Deus me deu. Por que algumas pessoas são tão bem-sucedidas em determinadas áreas e outras não conseguem ser? É porque uma é melhor que a outra? Não. É porque uma tem um dom específico de Deus para aquela área. E por isso ela serve bem naquela área. Nós fomos autorizados, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim, somos embaixadores de Cristo. Vamos pensar nisso. O que é um embaixador? É um representante. Nós temos embaixadores nos países. E eles estão lá representando o Brasil. Mas por conta deles, eu posso sair daqui, chegar lá em Israel, falar, a partir de hoje eu vou ser embaixador em Israel? Por que eu não posso? Por causa? Porque eu não estou autorizado. Quem é que autoriza um brasileiro a ser embaixador lá no Israel? É o presidente e toda a sua liderança, todo o staff. Quem é que nos autoriza a ser embaixador nesse mundo? Simples assim, irmãos. Nós somos autorizados por Deus. Quando eu abordo alguém na rua, não estou fazendo aquilo porque eu quero. Por minha conta e risco. Não, eu vou por minha conta e risco. Nada. Você vai porque Deus te deu condições para isso. Porque Deus te autorizou a isso. Porque Deus te capacitou a isso. E em 6º lugar, Ele nos enviou. Olha, Ele nos capacitou. Ele nos abençoou, Ele nos salvou para isso, Ele nos autorizou e Ele nos enviou. Mateus capítulo 20, 28. Bota lá. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos enviou, assim como Jesus foi enviado. Claro que com funções diferentes, com propósitos diferentes, mas foi Deus que nos enviou. Colossenses 4,17 diz assim, e dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes do Senhor para o cumpriste, para o cumprires. Nós recebemos de Deus e temos que ter cuidado, cuida do ministério, tem que ter cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia eu vou ter que prestar conta disso.
Um dia eu vou ter que prestar conta para Deus. Não pensa você que vai passar batidão, não, que para nós aqui, para a igreja, para o pastor, você não tem que prestar conta de nada, não, ué. Agora, para Deus, um dia você vai ter que prestar conta. Disso você pode ter certeza. Como eu vou ter que prestar conta também. Se eu estou ou não usando os dons que Deus me deu segundo a vontade dele. Todos nós faremos isso. Sétima questão. Eu devo ser preparado para o ministério. Efésios 4, 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos, pastores e mestres, tendo em vistas o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Quem me diz por que nós estamos aqui agora, nesse momento, fazendo esse estudo? Para preparar a igreja. Para preparar a igreja. Ah, pastor, mas tudo que você está falando eu já sabia. Será que sabia de forma organizada? Porque saber a gente sabe. Quem já leu a Bíblia toda aí? Levanta a mão. Então você já leu a Bíblia toda? Você sabe um monte de coisa. Mas você consegue organizar as ideias? Então a gente precisa organizar as ideias, a gente precisa ser preparado. Quando a gente sai para falar de Jesus Cristo, até para isso tem que sair preparado. Você tem que saber o que você vai falar, para não falar besteira. Você tem que saber como é que você vai, quando você vai ensinar na escola bíblica, você tem que saber, primeiro que você tem que se preparar. Tem muito professor, aqui nessa igreja não, mas por aí é assim, ó. Tem muito professor que vai para uma classe de escola bíblica sem nem sequer ter lido a lição. Sabia disso, irmãos? Aí ele pega o livrinho, ele vai lá para frente e começa. Papapá, papapá, papapá. Amém, irmãos? Papapá, papapá, papapá. Amém, irmãos? Papapá, papapá. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Um professor é um facilitador. Glaucia, que é professora, Eliane, que é professora, sabe que uma aula tem que ser muito bem preparada. Muito bem preparada. Não é de qualquer jeito, não, irmãos. Não é de qualquer jeito, não. Porque tem um desdobramento. Eu quero ver no dia que o professor, nessa igreja não, mas por aí está cheio. O dia que o professor fazer um negócio desse e alguém fizer uma pergunta capciosa e ele não souber sair daquela situação. Claro que ele tem que ter humildade para poder falar, olha, eu não sei disso agora, no tempo certo, na próxima encontro eu te falo, mas não seria melhor se ele tivesse preparado? Nós temos que estar preparados para o ministério. Eu estou falando do exemplo da sala de aula, mas na evangelização é a mesma coisa. Ministério de música é a mesma coisa. Ministério de música, eu cobro muito do Naran. Naran, aperfeiçoamento da turma. Faz técnica vocal com eles. Faz tempo de oração. Convoca eles, de vez em quando, só para orar. Nosso ensaio hoje vai ser com Deus, nós vamos orar. Técnica vocal, instrumentalização. Fica atento aí, Naran. Se tiver algum curso de capacitação aí, fala para a gente que a gente arca para poder mandar o pessoal, para poder preparar, para poder melhorar. Na área do diaconato é a mesma coisa. O diácono não existe só para servir ceia, não, irmãos. Vamos parar com isso. Nós temos que aprender que existem ministérios que ele tem um desdobramento maior. Nós vivemos um momento difícil, eu sei disso. Vivemos um momento muito dramático. Estamos vivendo ainda, né? A pandemia não acabou, muito embora aqui no Brasil ela já está saindo da condição de pandemia para ser uma endemia, né? Já é um avanço, porque a vacinação ajudou bastante. Mas está na hora da gente começar a usar o nosso dom de maneira melhor. Não é vir na igreja só no domingo. Não é isso que Deus espera de nós. Fazer visita evangelística não é só chegar lá e falar, ó, Jesus te ama, aceita Jesus e depois orar e ir embora, virar as costas, não. Se você ler Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ver que se a pessoa tiver com necessidade, você prega o evangelho e deixa a pessoa viver de qualquer maneira, aquilo não tem sentido para Deus. A Bíblia chega a dizer que aquilo é uma obra morta. Uma obra morta. Não tem sentido. Então nós precisamos entender
e nos prepararmos para fazer isso. Outra coisa, o corpo de Cristo precisa do meu ministério. Olha que coisa interessante. Pastor, outro dia você falou que Deus não precisa de nós, e não precisa mesmo, não. Deus não precisa de nós, mas o corpo de Cristo que Ele construiu precisa. Por quê? Em 1 Coríntios 12, 27, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Então vamos pensar na figura do corpo. Eis aqui um corpo, muito bonito por sinal. Eu tenho 2 mãos. Elas funcionam? Faz assim com as suas mãos. Ela funciona? Mas se você cortar a mão e botar lá no canto, ela vai funcionar? Por que ela não vai funcionar? Ela está desconectada do corpo. Não adianta você ser membro de um corpo, se você não está conectado a esse corpo. Capite? Entendeu, irmão? Não adianta. Nós precisamos entender que o corpo precisa de nós. Nós somos aqui a primeira igreja Batista em Medeiros Neto. As pessoas que estão nessa igreja, você que está nos assistindo na sua igreja, você não está aqui por acaso. Será que foi por acaso que Gabriel e Joana saíram lá do Alagoas para vir para cá e estão morando aqui agora? Não, não é por acaso. Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Porque é um corpo. E tem coisas que o Gabriel vai fazer que Deus espera que ele faça no corpo. Tem coisas que o Pedro vai fazer que Deus espera que ele faça. Agora, se o Gabriel e o Pedro não quiser fazer, corta, vai nascer outro no lugar, porque Deus não vai se atrapalhar por causa de nós, Ele não precisa da gente. Nós é que precisamos dele, agora o corpo precisa. Você entendeu isso, irmãos? Nós precisamos entender isso. Outra coisa que a gente precisa entender é que ministério sempre funciona no contexto de trabalho. O ministério ele funciona no contexto de trabalho. Mateus 9, 36 a 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, das multidões, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem são esses trabalhadores? São os anjos? Quem são? Diga assim, sou eu. Nós somos os trabalhadores. E o trabalhador, por que eu posso ser considerado trabalhador se eu estiver no contexto de trabalho? Aí eu digo assim, eu sou mecânico de veículo, mas nunca sujou a mão de graxa. Esse cara é mecânico de veículo? O cara é caô, é um 71. Se ele é mecânico de veículo, ele tem que estar lá mexendo na graxa. Eu sou digitador, mas nunca teclou. Como é que é digitador se nunca teclou? Eu sou servo do Senhor, mas nunca serviu. Servo como? Para vir na igreja no domingo, sentar no banco e ir embora? Isso é ser servo? Não, não é não. A Bíblia chama... A Bíblia tem uma expressão, você já ouviu falar da expressão servo inútil na Bíblia? Alguém sabe o que quer dizer servo inútil? Não faz nada não, ele faz. Ele só faz o que manda. Servo inútil é isso. Tem gente que acha que o servo inútil é que não serve para nada. Não é isso. Se ele é servo, ele serve. Mas ele é inútil porque ele só faz o que manda. É aquele servo que não tem proatividade. É aquele servo que não busca entender e viver segundo aquilo que Deus planejou para ele.
É aquele servo que fica esperando a ordem. Então, eu só vou fazer se o pastor mandar. Aí, às vezes, chega, alguém vem aqui fazer um desafio para alguma coisa, a pessoa fica ali no banco. Não, ele não vai me ver. Tomara que ele não me veja. Meu Deus do céu, ele vai me chamar. Aí chama. Ah, tá bom, então eu vou. Isso é um servo inútil. Não está disponível. Quando alguém fala assim, nós estamos precisando de... Aí você já tem que ficar, opa, ó, estou aqui, hein? Eu não sei o que é não, mas conta comigo. É isso que é serviço, irmãos. Servir a Deus é isso. O servo, ele só funciona no contexto de trabalho. No contexto do trabalho. Uma outra questão importante. Nós somos responsáveis, e agora a coisa começa a apertar, pelo nosso ministério. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor, mas eu já fui salvo por Jesus. Eu aprendi que eu não vou passar pelo juízo. Não, você vai passar pelo juízo, claro que vai. Salvo, você em Cristo Jesus está. Mas você vai dar conta por que você não fez aquilo que Deus mandou fazer. Se Deus te deu dons e talentos, Ele te deu com propósito. E Ele vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar isso de você. Você é responsável. Não adianta dizer assim, pastor, Deus, eu não fiz nada porque o pastor não mandou eu fazer. Aí ele vai olhar para você e falar, eu já falei sobre isso lá na Bíblia. Você já leu o servo inútil lá? É aquele que só faz o que manda. É por isso que eu digo, e aí, de novo, ligando os pontinhos, não vai ter eleição no ministério. Alguns têm que chegar em mim, ou na comissão que vai montar eu não sei como é que vai chamar isso, se é comissão, se é grupo de trabalho, e tem que chegar e dizer assim, irmão, eu gostaria de atuar em tal área, porque eu tenho esse desejo. Eu tenho condições para isso. Como tem irmãos aqui que já falaram para mim. E que no próximo eleição vão ser eleitos, ou vão ser inseridos no corpo de Cristo. Eleito não, né? Eu estou falando e contradizendo o que eu falei há pouco. Não vai ser eleito, ele vai ser inserido no corpo de Cristo dentro da sua vocação. Daquilo para o que foi chamado. Alguns outros eu vou convidar. Por exemplo, eu chego na Julita, por exemplo, e digo, Julita, eu gostaria que você nos ajudasse na área de ação social. Né? Eu chego no Cláudio e digo, Cláudio, eu gostaria que você fizesse parte do corpo diaconal. Então, alguns a gente vai convidar porque a gente percebe a pegada, mas a maioria, eu quero que a maioria, o ano que vem, se apresente espontaneamente. Não fica se esquivando, não, irmãos. Porque um dia você vai ter que dar conta. E a última questão é que você vai ser recompensado por isso. Ninguém faz isso atrás de recompensa. Mas olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Só eu que estou falando, não, irmãos. É a Bíblia. Eu não faço por recompensa, mas eu vou receber uma recompensa, se eu fizer. Ali em Mateus 25, 23, a gente lê. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é a parábola dos servos, né? Tem gente que... numa das parábolas de Jesus, acho que é nessa mesmo, ele fala de um dos servos que fez o seguinte, ele não perdeu o que Deus colocou na mão dele. Mas o que ele fez? Ele enterrou para não perder. E depois devolveu do mesmo jeito que recebeu. Não utilizou. Isso não tem aprovação de Deus. É para utilizar, irmãos. O que Deus te deu é para utilizar. Para utilizar. Agora vamos descobrir
Como eu vou entender o meu ministério? E, para tanto, eu vou usar Romanos 12, de 1 a 8. Aí agora, Manuel, você vai me acompanhando aí, Romanos 12, de 1 a 8. Nós vamos falar em alguns passos para descobrir o nosso ministério com base nesse texto. Primeiro passo está no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Primeiro passo é dedicação do meu corpo. Eu dedico o meu corpo. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que Paulo usa essa expressão? Porque antigamente eles apresentavam o corpo de um cordeiro, de uma pomba, de qualquer animal ali, né? E era morto. O animal era morto. Agora Paulo fala, não, eu não quero mais isso. Deus não quer mais isso. O que Deus quer é seu corpo vivo. É a dedicação do seu corpo. Está disponível você para isso? Está pronto para dedicar o seu corpo? Você precisa entender isso. Porque ministério é entregar a si mesmo. Ministério é entregar-se a si mesmo. Segunda coisa, saber o que é prioritário e eliminar as atividades secundárias. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eliminar as coisas secundárias, não se conformar com esse mundo, não tomar forma do mundo, não admitir o padrão desse mundo, tudo isso é conformar. Mas saber o que é prioritário na sua vida. O mundo está aí, ele oferece um monte de coisa, mas o que é prioridade na sua vida? Eu vi essa semana os jovens fazendo uma atividade física, eu fiquei tão feliz com aquilo, Samara. Aquela articulação, peteca, bola, corrida, seja lá o que for. Mas eles sabem que é importante, mas que não é prioridade. Não sabem disso? Isso é importante, mas não é prioridade. A prioridade é o quê? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável e transformar-se pela renovação do seu entendimento. Eu tenho que transformar o meu entendimento. É por isso que o crente, quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo, então mudou o entendimento. A expressão grega para isso é metanoia. Já ouviram essa expressão? Significa mudança de mente. Metanoia, mudança de mente. Isso que a gente precisa fazer. Terceira coisa, avaliação das minhas forças, versículo 3. Não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Avaliar as minhas forças, saber que não é de mim, irmãos, mas que eu recebi de Deus. Tem gente que acha que é o super crente. Eu ainda vou trazer esse filme para mostrar na igreja. Esse filme é fera. Alguém já viu o Super Crente? Esse filme é muito bom. Ele tem, acho que uns 40 anos, 30, 40 anos esse filme. É muito legal. O cara acha que é o tal, mas não é nada disso. Um tremendo de um hipócrita. E todos nós, quando achamos que somos mais do que devemos ser, nós não somos mais do que hipócritas. Eu não posso ter, segundo o texto que está ali no quadro, mais alto conceito do que convém. Eu não sou mais do que aquilo que Deus planejou para mim. Não adianta eu crescer. Não adianta. Tem uma história que fala de um pastor, ele foi pregar numa igreja, e ele foi convidado, fizeram um festival de convite e tal, e no dia do culto ele chegou, todo imponente assim, aleluia, glória a Deus, e chegou e subiu no púlpito parecendo que era o rei que estava chegando, o rei está voltando.
Amém, irmãos? Quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E começou a pregar, mas durante toda a pregação, aquele camarada não estava falando de Deus, estava se exaltando a si mesmo. E chegou no final do culto, a igreja cheia de não crentes, ele fez um apelo. Ninguém se movimentou. E o pastor ficou envergonhado. Aí ele pegou e desceu. Amém. Desceu, foi embora. E aí ele tinha um ancião na igreja. Ele perguntou, ele falou para o ancião, ele convenceu, ele falou, olha, eu fiquei tão abatido. Onde foi que eu errei? Aí o ancião falou, é simples. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Entendeu, irmão? Deus exalta aquele que se e humilha aquele que se. Simples assim. Às vezes a gente acha que é mais do que os outros, mas a gente não é. Eu tenho que avaliar minhas forças. Os versículos 4 e 5. Cooperação com outros crentes. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, o 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros. A mão, lembra que eu falei? Cortou, não funciona mais, porque ela depende do quê? Do braço. E o braço depende do quê? E aí sucessivamente. Nós somos membros uns dos outros e nós precisamos entender que existe uma cooperação. Aqui nós não vamos ter o grupinho da evangelização, o grupinho da música, o grupinho da visitação, o grupinho das mulheres, o grupinho dos homens, não. Nós temos uma igreja em Cristo que se divide em vários membros e todos os membros funcionam juntos para a glória de Deus e não para nenhum líder. É assim que funciona. Glória a Deus. Deixa eu ir aqui que de vez em quando isso aqui dá um pau, ele vai longe. Aquele foi longe. Outra coisa que eu preciso fazer. Versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler lá. Vamos lá, todo mundo junto. Eu preciso ativar os meus dons. Às vezes nós temos dons, mas estão guardados, enterrados. Eu preciso ativar os meus dons. Ali no texto a gente viu, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir, uso de misericórdia, são dons específicos. E nós precisamos ativar esses dons que estão em nós. Esses dons estão em nós e precisam ser ativados. Porque senão, ele vai ser um membro sem utilidade. Ah, eu não quero usar a mão, vou deixar a mão no bolso da calça. Não vai servir para nada. A mão tem que sair do bolso da calça, tem que cumprir o seu papel. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein? Então vamos seguir aqui. Como Deus me moldou para o ministério. Aí agora a gente começa a entrar no molde do servo. Já aprendemos algumas coisas. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje? Levante a mão. Tudo bem, já aprendemos algumas coisas. Importantes para a nossa vida, sim ou não? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa base.
Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe e te guarde. Como Deus nos moldou para o ministério? Jó 10, versículo 8 diz assim: as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Bom, quem nos formou? Quem nos formou? Foi Deus. Quem nos moldou? Então, vamos ver como ele nos moldou. Salmo 139, versículos 14 a 16. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando lá. Eu vou ler em outra linguagem. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Tu vistes quando meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu nascer. Os dias que tinham sido criados para mim foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus tem estado a nos formar e moldar muito antes do nosso nascimento. Na verdade, Deus começou a fazer isso lá antes da nossa concepção. Deus já tinha um propósito para nós. Ele nos moldou. E Ele nos formou com um propósito. Deus tem propósito em nos formar. E nós somos únicos. Não existe dois Celso Godoy no mundo. Quer dizer, existe um monte. Inclusive tem um pastor Celso Godoy da Assembleia de Deus, que é famosão, prega lá naquele evento que tem lá em Camboriú, Gideões. Celso Godoy, até meu amigo ele. A gente já teve algumas dificuldades, porque alguém me convidou pensando que era ele, convidou ele pensando que era eu, mas a gente vai tocando. Mas o Celso Godoy é só o Celso Godoy, não tem outro Eliane, só tem uma Eliane. Não tem outro Ua, velho Ua, só tem um. Cada um de nós aqui, a Bárbara, só tem uma Bárbara. Você entende isso, irmãos? Nós somos únicos. Deus nos criou com um propósito. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 9, nos versículos 20 e 21. Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Olha que palavra dura. Quem és tu? Quem é você para discutir com Deus? Por acaso um pote de barro pergunta a quem o fez: por que você me fez? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Ponto final. Deus usa como Ele quer, foi Ele que nos formou. Ele tem um propósito. Então aí, quando Ele estava nos moldando, aí agora que a gente começa a pegar a questão do molde do servo, né? Ele está nos moldando segundo a sua vontade. Nós somos únicos. E nós precisamos entender que no ministério a função segue a forma. Função segue a forma. Existe um conceito de engenharia que diz que a forma segue a função. Então é primeiro a forma, depois faz né? Aqui nesse caso não. A função segue a forma. É primeiro a forma. E aí a função vai segui-la. Eu fui formado com um propósito. E eu vou ter que seguir aquele propósito de Deus. Não adianta, irmãos. Se isso aqui foi feito para poder conter um microfone, eu posso até usar para outra coisa. Eu posso até pegar dois desses, amarrar uma corda e fazer um varal. Não dá para fazer? Por exemplo, isso aqui é o quê? Um copo. Para que serve um copo? Para colocar água, mas eu posso fazer esse copo um vaso. Mas ele está cumprindo a sua função? Ali fazendo os dois pedestais de um varal, está cumprindo a sua função? Não. A função segue a forma. O copo foi feito com a finalidade de ser utilizado para beber. Aquele pedestal foi feito para ser usado como algo para poder manter um microfone no lugar. Nós somos únicos. Nós somos únicos. Você vai ter que fazer aquilo
para o que você foi chamado. 1 Coríntios 12, capítulos 12, versículos 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidades para fazer o seu trabalho. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Servimos a quem? De novo. Servimos em que áreas? Com qual ferramenta? Com as ferramentas que Deus nos deu. Nós fomos formados. Então, as ferramentas Deus nos deu para isso. E aí, o nosso molde, então, e é por isso que eu preciso descobrir qual é o meu molde. Ele vai determinar qual é o meu ministério. E aí eu fiz um acróstico, quer dizer, não fui eu que fiz, isso foi feito por uma outra pessoa, mas que vai nos mostrar um acróstico de molde, para a gente poder entender isso, para encerrar o nosso encontro de hoje. Molde. A letra M de molde, modelo de ser. É o acróstico. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo sobre ele. O nosso modelo de ser. Deus nos fez de um modelo, né? E a gente precisa entender qual é esse modelo. O que em minha personalidade melhor se encaixa para servir? Eu tenho que considerar a minha personalidade. Você quer ver uma coisa? Ministério de crianças. Dá para qualquer um trabalhar com criança na igreja? De jeito nenhum. Tem que ter o quê? Personalidade para poder lidar com criança, tem que ter paciência, tem que ter carinho. Todo mundo gosta de criança, mas nem todo mundo tem a facilidade para lidar com elas. Isete sabe disso, ensina nessa área da APEC e sabe disso. Não é verdade, Isete? Todo mundo pode, mas tem que ter personalidade para ser bem-sucedido. Por que todo mundo que faz curso da APEC, nem todos permanecem? Porque não tem a personalidade. Então é o M aí de modelo de ser. O O, então M-O. O O, origens. Isso é importante. Que experiências espirituais nós já tivemos? As nossas origens espirituais. Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar. Qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Para que a gente seja bem-sucedido no nosso ministério, a gente precisa crescer, irmão. Maturar. Tem gente que não é maduro. Não adianta conhecer se não tiver maturidade. Então, as nossas origens, tudo aquilo que eu já fiz no corpo de Cristo, vai ser importante. Pastor, eu me converti agora, eu não tenho experiência. Você tem experiência de vida. As suas experiências de vida são interessantes. Semana que vem a gente vai usar um exemplo aqui na vida de Paulo para a gente poder ver isso. Né? Como é que isso se aplica. Outra coisa, quais experiências dolorosas aí, tipo de experiência que você já teve? Que experiências educacionais você já teve? Que experiências ministeriais você já teve? Tudo isso é importante. Às vezes a pessoa vem para a igreja e já teve uma experiência em determinada área e era muito bem sucedido. A irmã Silene, por exemplo, era líder de mulheres, né? Lá na sua igreja. De casais, né? Eles eram líderes de casais. Eles têm uma experiência, eles podem ser aproveitados no ministério de casais. Talvez não como os líderes, mas eles podem ser aproveitados, porque já têm uma experiência. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e trazem consigo. A Isete veio para a igreja com uma larga experiência no ministério infantil, já está sendo aproveitada. E assim por diante. Então, o M é modelo de ser. O O, origens. O L
É lista de habilidades. Lista de habilidades. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, no comecinho. Há diferentes habilidades para o trabalho. Então, eu tenho que ter modelo, eu tenho que ter personalidade, eu tenho que ter experiências e eu tenho que ter habilidade também. Habilidades para o ministério. Êxodos 31, 3 diz assim: eu, Deus, lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. É Deus quem dá habilidade. Você quer começar um determinado trabalho, mas se você não tem habilidade, você pode adquirir habilidade? Pode. Mas não seria muito mais útil trabalhar em alguma coisa que você já tem habilidade? O Kaique, ele gosta de teatro, né? E está na hora já de começar a rachar isso aí, viu, Kaique? Você já está agitando essa galera aí? Então, você coloca um pensamento inteligente daqueles que você coloca lá no grupo para poder agitar essa galera aí, né? É porque vocês não conhecem, no grupo de jovens ele coloca umas frases que eu vou dizer, viu? Só a graça de Deus mesmo. Mas é isso. Então, a lista de habilidades. Quais são as habilidades que você tem para poder servir? Então, vamos lá. M de... Hein? Isso. O. L. E o D? Alguém chuta aí. Dons. Simples assim. Os dons espirituais. Habilidade e dom espiritual é diferente? Claro que é. Habilidade se adquire. E dom? Dom vem dos céus. Colossenses 7, 7b. É Colossenses ou é Coríntios? Porém, cada um tem o dom de Deus que Deus lhe deu. Um tem esse dom e outro tem aquele. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Deus nos deu dons espirituais. Pelo menos um dom. Nessa igreja, todo mundo tem pelo menos um dom. Tem gente que tem mais de um. Todos nós temos dons. E aí você tem que perguntar: que dons Deus tem te dado para servir? Quais são os dons que você tem? Eu preciso falar para você. Pode descobrir quais são os seus dons. Você sabe quais são os seus dons. M, O, L, D e o E. Emoções. Você tem que descobrir quais são suas emoções também. Apocalipse 17, 17. Pois Deus colocou nos seus corações o desejo de fazerem o que Ele quer. Filipenses 2, 13. Porque Deus está agindo sempre em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Eu tenho que ter paixão por aquilo que eu vou fazer. Se você não tiver paixão por aquilo que você vai fazer, você está perdendo tempo, irmãos. Porque Deus, quando Ele te planejou, quando Ele te moldou, quando Ele te formou, Ele colocou a emoção, o sentimento. Quem trabalha com crianças tem que amar esse projeto. Quem trabalha na rua com evangelismo tem que amar esse projeto. Quem trabalha com música tem que amar. Senão não dá certo. Aí eu vejo o Pedro, por exemplo. Quando eu cheguei aqui, o Pedro estava aprendendo ainda, né, Pedro? Hoje ele é um dos baixistas, é o cara do baixo. Peguei, ó. O Pedro é o cara do baixo. Porque ele ama aquilo, ele ama tanto que ele começou a aprender. O que ele fez? Comprou logo um baixo de artista, né? Um baixo bonito. Mamãe que pagou, foi? Foi você mesmo? Caramba, muito bem. Porque ele ama fazer aquilo. Você entendeu? Então nós temos que ter essas questões. Molde. M de modelo de ser. O, L, D e E. Muito bem. Em que o nosso coração se inclina a fazer? Então nós temos que pensar nessas questões. E para encerrar,
o processo para descobrir o meu ministério. Primeiro passo, modelo de ser, personalidade. Segundo passo, origens, experiências de vida. Terceiro passo, lista de habilidades. Quarto, dons espirituais. E quinto, emoções.